É isso aí, o pessoal pediu, a gente demorou, mas está trazendo agora a solução das questões do IME. Estão preparados? Galera que quer fazer o IME tem que estudar bastante, se organizar. E agora que treinou as provas, pode corrigir com a gente aqui no site, certo, meus queridos? Estamos começando com a última, mais recente, 2016 para 2017, física. Vamos começar pela física, depois vai ter matemática também. Questão 16 começava assim. O meteorologista mediu por 2 vezes em um mesmo dia a umidade relativa do ar e a temperatura do ar quando estava em um pequeno barco a remo no meio de um grande lago. Os dados encontram-se apresentados na tabela a seguir. Primeira medida, na manhã, umidade relativa de 40%, temperatura do ar 300 Kelvin. Segunda medida, na tarde, a umidade relativa era 70% e a temperatura do ar 300 Kelvin. Diante do exposto, a razão entre as taxas de evaporação da água do lago calculadas na primeira e na segunda medida de unidade relativa do ar é... Então assim, o aluno teria que perceber, né, que já que as temperaturas são as mesmas, não há o porquê a temperatura influenciar nessa taxa de evaporação. Porém, a gente tem que entender que se o ar tivesse com 100% da umidade relativa, ou seja, o ar está saturado, nenhuma gota mais de água poderia ir para o estado, né, gasoso, certo? Portanto, a gente sabe que a taxa de evaporação é proporcional a quanto de umidade relativa do ar falta para chegar em 100%, certo? Se fosse zero, a umidade relativa do ar é zero, então a taxa de evaporação vai ser a máxima possível. Faz sentido? Acho que sim, né? Então, já que eu suponho que essa taxa de evaporação ela é uma constante que multiplica quanto falta, né, para que o ar fique saturado. Ou seja, se o ar estiver saturado, dá 0% de água que ainda pode, né, vir a ir para o ar. Ou seja, eu posso fazer 1 menos a umidade relativa. Concordam comigo? Porque nesse caso, se a umidade relativa é 0, eu vou ter esse tipo de continha, e aí a evaporação seria máxima, igual a K. E quando a umidade relativa do ar for 100%, aí eu ficaria com K que multiplica 1 menos 1, a evaporação daria K vezes 0, a evaporação mínima seria 0, o que faz sentido. Então o aluno teria que pensar nesses termos, perceber que se eu tenho a umidade relativa do ar, eu consigo uma expressão que me diga a taxa de evaporação. Então, para o primeiro caso, a taxa de evaporação seria uma constante K, que multiplica 1 menos a umidade relativa do ar, era de 40%, 0,4. Então, a taxa de evaporação seria 0,6 vezes K. No segundo caso, a taxa de evaporação vai ser 1 menos a umidade relativa é 70%, 0,7. Ou seja, eu só tenho mais 30% para conseguir crescer. Ou 0,3K para ficar mais bonitinho, né? Como ele pediu a razão entre as taxas de evaporação da primeira e da segunda medida, fazendo a razão 0,6K, que divide 0,3K, então a razão ficou 2. Nós temos a letra C como resposta. Agora eu vou te confessar que essa eu achei uma das mais difíceis das 7 primeiras que eu fiz, né, que eu faço em bloco de 7. Eu sentei para fazer e essa primeira me deixou agoniado. Quase que eu fui né, pensando que poderia usar o inverso da umidade relativa do ar, e me deu uma vontade louca de ir na letra D, cara. Ó. Então bem perigosa essa questão. Aí depois eu só fui testar sempre o caso máximo e o mínimo, né, e percebi então que não faria sentido. Mas bem perigosa a questãozinha. E tu vê, uma coisa que a gente não costuma falar, né, de uma lei para evaporação. Na química talvez, né, na parte de físico-química, que o pessoal me cobra também, e eu vou começar a trazer mais questões de físico-química que a galera tá me pedindo. Certo, galera? Muito obrigado pela paciência. Logo, logo tem mais questãozinha do IME para vocês. Um beijão!